Olá, está no ar mais uma edição do programa TV Fulves. Estamos no mês de dezembro, se aproximando aí do Natal, e hoje o nosso programa vai já entrar nesse clima natalino. Eu recebo aqui o pároco e cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, Cônego Edson Oriolo, que vai falar um pouco para a gente dessa festa do Natal, do significado do Natal e também fazer um balanço das obras que foram realizadas ao longo deste ano de 2012 na Catedral do Bom Jesus, a catedral que ficou mais bela após aí a reforma. Agora, quando a parte de pintura da catedral está quase toda concluída, faltando apenas só os adereços lá, as pinturas sacras, né? É um prazer recebê-lo mais uma vez no programa. Sim, Lucas, é uma grande alegria a gente poder aqui partilhar um pouquinho de toda essa preocupação da catedral de evangelizar, anunciar cada vez mais a Boa Nova. E hoje, para a gente receber a Boa Nova, para colher a palavra de Deus, a mensagem revelada, nós precisamos de um ambiente, a dignidade. E toda a nossa catedral, dentro daquilo que ela foi estudada, planejada, nós estamos chegando a mostrar que é um verdadeiro coração no centro de Pouso Alegre, por que não na região do sul de Minas, com todo esse carinho, com todo esse cuidado. Então nós trabalhamos aí durante mais de um ano apenas na pintura, quase um ano na parte elétrica, já foram gastos, se a gente for ver aí, quase 1 milhão em todas as reformas feitas aí dentro da catedral, telhado, som, iluminação, pintura, e agora nós temos essas pinturas também que precisam ser estudadas. Quando a catedral ela foi pintada da cor antiga, cor verde, então estava passando aqui para a região um pintor chamado Pérez, que pintou alguns quadros em Borda da Mata, pintou alguns quadros em Andradas. Daí nisso o Monsenhor Benedito pediu para que ele viesse pintar alguns quadros na catedral. Pintou ela de verde e aquele espaço ficou vazio. E ele acharam melhor colocar aí a Via Sacra e outros quadros na capela, voltados para a Eucaristia e principalmente a Via Sacra. Como a igreja era verde, então teve que pintar de verde. Agora, com essa reforma da catedral, colocando aí cores mais sóbrias, que leva ao transcendente, dando a dignidade a tantos detalhes dela, nós temos que rever também este verde, né? Porque ela já não tem mais verde. Então, dentro do que Pérez pintou nas regiões, de maneira especial em Borda da Mata, eu pedi para que o pintor fosse lá, ele já trabalhou lá, conhecia as pinturas, porque o Pérez, ele não era, vamos dizer assim, quem sou eu que não entendo nada de pintura, né? Mas ele era copista. Uma coisa não era autodidata. Não, uma coisa é a pessoa desenhar e outra coisa copiar, né? Então era copista e tanto com as cores também. Então o pintor ele esteve em Borda da Mata, viu a tonalidade que ele gostava e nós transportamos isso para a capela. Então os primeiros quadros foram pintados e agora a gente pretende pintar na mesma tonalidade. Eu não sei que cidade da Europa que tem os quadros desta Via Sacra com estas tonalidades que foi pintada a catedral. Então já tem as fotos, então ele vai trabalhar em cima disso, né? Com essas cores que nós temos na catedral e a Via Sacra mostrando a respeito disso, né? E esse é um trabalho um pouco mais lento, um pouco mais demorado, né? Quando exige detalhes nas pinturas. Sim, existe muitos detalhes e também o rosto, a forma, né? Se a gente olhar um pouquinho, às vezes o Pérez, ele dedicou mais no rosto, um rosto maior, um pé menor. Então tem esses detalhes que a gente vai ter que pegar cada foto, fazer uma análise e depois colocar. Então tudo isso não é uma coisa assim aleatória que nós vamos fazer, né? Então essa preocupação e uma outra coisa também dentro dessas reformas, não as implicações pastorais que nós já estamos realizando, mas também à frente da catedral, né? Aquele tipo de piso, é um piso que hoje, se tivesse uma lei de postura mais rígida, teria embargado a entrada da catedral, né? Porque eu já quase caí, quantas outras pessoas também. Então é uma ardósia, né? Sim, é. Então a gente pretende fazer aquilo ali,
um trabalho de uma rampa das laterais para as pessoas portadoras de deficiência e também com corrimão, tudo certinho para que a pessoa possa subir tranquilamente, né? E então, hoje as igrejas, elas têm adotado essa preocupação. Antigamente não tinha essa preocupação com o deficiente portador de necessidade especial. Hoje as igrejas já estão preocupando com isso. Sim, né? sim. Hoje dentro, até a própria estrutura hoje que vai para ter um habite dentro de um prédio maior, que há um fluxo maior de pessoas, então tem que ter essa questão, né? Nós vamos trabalhar em relação a isso também, principalmente na entrada da catedral, né? Ô Cônego, e após aí esse término, quando voltar, né, o retorno das pinturas concluir, qual será o próximo passo, além dessas reformas externas? A cúpula também? Num programa passado, o senhor chegou a comentar da cúpula, né? A cúpula, ela é de cobre, né? Então, o cobre, ele com o tempo, ele fica preto e com o tempo, ele fica verde, né? Nós estamos querendo também antecipar aí esse processo do cobre, né? Porque acredito que daqui 60 anos nós não vamos ver a nossa catedral com a cúpula verde. Isso é para guardar um pouquinho a cor verde interna da catedral. Então tem a equipe que fez esse trabalho lá, conversando com o padre da Catedral de São Paulo. Eles anteciparam mais ou menos 60 anos e quem já teve a oportunidade de ver, vê que a cor da cúpula lá já tornou-se verde, né? Aqui nós estamos fazendo um estudo porque influencia temperatura, vento. Se alguém olhar com o olho mais detalhado na cúpula, já percebe que ela tem uns traços verdes, né? Então, nós precisamos desse trabalho também. E uma coisa que precisa é que nós entramos com um processo aí para a questão dos vitrais. Porque os vitrais, ele é muito rico, mas é um trabalho assim muito minucioso, né? Uma equipe interessante que trabalha com isso, de Valinhos, veio aí, fez um estudo para a gente. Eles têm que tirar os vitrais todinho, refazer novamente. Hoje não trabalha mais com cobre como somos os vitrais da catedral, que já estão estourando. É cobre? É cobre, a colagem dele é cobre. Hoje já se faz com silicone, né? Então tem esse trabalho também, que é toda uma catequese. Já fiz aí um estudo, já publiquei no nosso folheto litúrgico sobre os vitrais. Então, vamos imaginar aí os sacramentos, os dons do Espírito Santo, as partes da missas, depois alguns santos de devoção, que sempre foi aqui na cidade de Pouso Alegre, e mostrando aí toda essa riqueza que os vitrais, antes do catecismo, desse catecismo de pergunta-resposta, ele era uma maneira de catequese. Então as igrejas tinham que ter os vitrais e os catequistas iam evangelizando, mostrando aqueles detalhes. Por isso que os vitrais aqui, eles são muito ricos de conteúdo catequético, conteúdo doutrinário, né? E a maioria desses vitrais são passagens bíblicas da vida de Jesus que retratam na catedral? Sim, sim. Na parte de baixo, os momentos importantes da vida de Jesus, no corpo da igreja. Na parte de cima, a explicação das partes da missa. No altar, no presbitério, os 7 sacramentos. Atrás da cruz, os títulos de Bom Jesus que nós temos aqui no Brasil. E nas 2 naves laterais também nós temos os dons do Espírito Santo, né? No coro nós temos Santa Cecília, que é da padroeira dos músicos, da música, e também de Davi tocando a harpa, né? No batistério tem do batismo, então há uma riqueza, foi muito bem pensado, trabalhado a estrutura. E por isso que na pintura, uma das coisas que eu pedi para os pintores é ressaltar as molduras, né? Então, a gente percebe que as molduras, mostrando que aquilo ali é um quadro. Então, o quadro ele tem que chamar a atenção da pessoa olhar para o quadro. Até aproveitando esse gancho do senhor, Cônego Edson, quando foram demolir a antiga catedral em 1949 para a construção dessa atual, nesse projeto arquitetônico, na época o Dom Otávio, ele já pensava nesses quadros, essas molduras já foram pensadas em pinturas artísticas para a igreja? O correto seria isso. O correto seria porque Dom Otávio, eu li um outro texto dele quando eu estava trabalhando para a criação da Basílica de Borda da Mata, ele era muito rígido nessas normas litúrgicas
principalmente no estilo da igreja, né? Então, por exemplo, tanto a igreja de Borda da Mata, que tem o mesmo estilo lombardo romano como a catedral, então tem esses detalhes. Então foram preocupados com isso, a questão dos vitrais é muito importante perceber. A outra coisa, todos os detalhes, então dentro da capela, com aquela estrutura que nós fizemos, toda aquela pintura atrás está voltada para aquilo que existe no mármore, né? Então ali foi tudo detalhado, o tipo de mármore também, que é o piso da igreja, né? Mostrar aquele mármore que ele tem que ajudar na luminosidade, né? Foi feito um tratamento agora recente, eu não gostei. Você não gostou? Não gostei porque não ficou bom, então vai ser refeito novamente, talvez em dezembro ou começo, para tentar chegar no que chegou na capela, né? Porque o mármore, ele tem que ter essa dimensão em tipo de igreja, né? Se você for hoje na Catedral de Buenos Aires, vai ver a maravilha, né? E é o mesmo estilo da nossa igreja aqui, então é importante a gente resgatar isso. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui para o intervalo. Na sequência, a gente continua nossa entrevista com o Cônego Edson Oriolo, esse nosso programa hoje da TV FUVES. Não sai daí que é rapidinho. Aberto, né? Ok, de volta com o nosso segundo bloco do programa TV FUVES, aí já preparando em ritmo de Natal. Daqui a pouquinho o Cônego Edson vai comentar para a gente também da festa do Natal, da importância da festa do Natal, mas antes a gente está fazendo um balanço, recapturando aí as obras realizadas pelo Cônego Edson ao longo desse ano de 2012. Cônego, a gente falava, antes de eu chamar o intervalo, das pinturas, do processo de restauração da catedral. Eu tenho um comentário que eu falei durante o intervalo que eu queria o pessoal de casa aqui. Dom Otávio, quando ele teve a ideia de construir uma nova catedral, essa nossa atual, e demolir a antiga, nos históricos, o senhor sabe o porquê que teve esse motivo? A catedral antiga era muito pequena para a população ou ele já tinha essa visão do crescimento da cidade? Não, o conhecimento que eu tenho é um conhecimento histórico, né? Então, dentro daquilo que nós encontramos no livro de Tombo. O Monsenhor Otaviano, ele não fez muita referência. Interessante isso, a gente poderia ter muita referência dele. Ele não colocou nada porque ele morreu de repente, ele não tinha feito aí, escrito muitas coisas, né? Mas há poucos detalhes porque na época não existia essa preocupação. Por exemplo, preocupou que ele fez, no livro de Tom, que ele fez uma campanha em toda a diocese para arrecadar fundos. Por exemplo, o piso da catedral. Foi a cidade de Caldas e a cidade de Maria da Fé que deu o piso por causa de ser mármore, Carrara, toda essa situação. Então nós não temos assim um dado, tem muitas coisas assim periféricas que contam, mas dado por causa desta preocupação de perspectiva de futuro, nós não temos nada a respeito disso. Né? Nessa época, usou-se muita construção, demolição das igrejas antigas e construção das novas, que a gente percebe as idades quase próximas, Borda da Mata, Pouso Alegre, Ouro Fino. Sim, e na cabeça dele, ele pensava uma coisa, isso foi conversando com o Monsenhor falecido, o Monsenhor Pedro Sintra, que ele deu um conselho para o Monsenhor: olha, tudo que o senhor fizer, pense 10 anos na frente. Então, isso Dom Otávio falou para ele. Tá, quando ele foi construir a igreja de Borda, todo mundo falou que ele era um louco, né? Eu falei, ainda bem que fez uma loucura que serve para o povo também, né? Mas houve essa preocupação da estrutura da igreja. Foi a mesma época também que houve uma reforma na igreja de Ouro Fino, só que a igreja de Ouro Fino a gente percebe que ela interiormente é pequena, mas exteriormente ela é grande porque não deixaram desmanchar a antiga. Então foi feita aquela estrutura, por isso que umas colunas enormes, se arrancar aquelas colunas, vão encontrar as colunas antigas. Então dentro, foi feito, né? No caso da catedral aqui, ela foi totalmente demolida. Foi totalmente demolida, né? Outros faziam a igreja por fora e ia desmanchando, né? Aqui foi totalmente demolido uma estrutura de igreja para construir essa também. A gente tem até aqui, inclusive no museu aqui histórico, uma planta, um projeto da catedral dessa nossa atual catedral. Ela teve que ser um pouco modificada, essa planta original, por falta de recursos, né? Teve 2 projetos, né? Um projeto mais ousado, parece que ficou de lado, e depois essa daí que foi, assim... na época, dificuldade de ferragem, dificuldade de
areia, cimento, madeira. Hoje é fácil, né? Mas naquela época era difícil. E engraçado que hoje é fácil e não fazem obras que poderiam ser feitas, como a da catedral, que é difícil encontrar, né? Hoje só para manter já complica bastante. É, é difícil, né? Cônego, e na parte religiosa, que balanço o senhor faz desse ano de 2012? Isso é importante também, que a missão do padre não é construtor, né? Eu não sou engenheiro, mas a missão da gente é as implicações pastorais. Desde quando eu cheguei em Pouso Alegre, nos primeiros 6 meses, eu fui fazendo uma análise da comunidade, do povo, conhecendo a estrutura e tudo, e também revendo alguns documentos da igreja dentro de uma cidade que está crescendo cada vez mais, né? Pouso Alegre é uma cidade, já pedi aí para várias pessoas da CEMIG passar para mim quantas ligações que eles fazem por dia, porque ali a gente consegue analisar, né? Parece que é um número fora do comum. E então, crescendo, eu tive que fazer, mostrando as implicações pastorais, que 2 coisas importantes: a mobilidade urbana, as pessoas que passam pelo centro de Pouso Alegre, em torno, agora recentemente, é uma pesquisa que eu fiz, 10 mil pessoas que entram na catedral de segunda a segunda, 70% repetem, 30% são sempre gente novas nessa idade. Eu falei, a gente precisa de achar uma maneira para evangelizar. E daí eu fui buscar no documento de Santo Domingo, de 1992, a evangelização na América Latina, que surgiu uma palavrinha interessante, conversão pastoral, que depois o próprio documento de Aparecida, em 2007, veio reafirmar isso, né? O que é conversão pastoral? Nós temos que mudar estruturas, novos métodos, nova maneira de evangelizar. Então nós não podemos ficar naquela estrutura passada. Por quê? É um problema sério que eu fiz uma pesquisa na catedral também, que hoje mais de 60% das pessoas que participam da catedral nas missas dominicais têm mais de 50 anos. Então são pessoas que foram evangelizadas, foram entender o plano de Deus, mas os filhos dessas pessoas não estão. Por quê? Já é um problema sério de evangelização. Então nós temos que criar estruturas, metodologias, métodos diferentes para uma evangelização. A missa dos jovens que o senhor implantou às 8 já foi um desses motivos? Foi um desses motivos. Outra coisa também, nós não temos um espírito de comunidade, por isso que a gente chama a missa do meio-dia e 15, são pessoas religiosas que participam. Então, criar esses tipos de oportunidades. E uma coisa também é a respeito vamos dizer aí, de um trabalho de parcerias. Eu escrevo em 2 revistas no Brasil sobre gestão eclesial. Na revista, uma é do Paraná, de Maringá, que tem uma tiragem de 15 mil exemplares, e uma em São Paulo, que tem uma tiragem de 30 mil exemplares, que eu coloco assim, sobre como evangelizar dentro do mundo contemporâneo hoje. E uma das coisas que eu venho escrevendo recentemente é essa questão de parcerias. Então nós temos que criar hoje, a igreja ela tem que criar parcerias, como a universidade, como nós fizemos um trabalho junto com a Univaz de arrecadação, uma igreja, a Univaz, parceria com a Secretaria de Cultura, nós tivemos esse trabalho também aí com determinados eventos importantes, parceria com os meios de comunicação, parceria com setores da sociedade, por exemplo, nas festas, polícia, exército, escola, tantas outras atividades, para um processo de evangelização. Porque muitas vezes nós queremos que a igreja cresça, mas as pessoas continuam pensando dentro de uma dimensão rural, né? Porque Pouso Alegre está crescendo, mas muitas vezes o inconsciente das pessoas, não estou desmerecendo ninguém aqui, mas é um inconsciente rural. Então, uma cidadezinha pequenininha de 3 mil habitantes. Sim, isso a gente percebe no centro ali, que é o meu ambiente, né? Determinadas pessoas idosas que ela não entra no fluxo
da sociedade. Então, o que ela acha? Ela acha que saindo da casa dela, ela pode atravessar a rua normalmente fora da faixa. Isso era 30 anos em Pouso Alegre. Hoje não. Hoje existe toda uma mobilidade, tá certo? Então, por exemplo, de estacionar, não é porque eu moro nesse prédio que eu tenho autonomia de deixar meu carro de qualquer jeito. Então, fecha o fluxo. Então, são essas coisas que a gente... E a igreja tem que pensar isso também. Por exemplo, quando eu coloquei a missa 12h15, muitas pessoas criticaram que não iria ninguém. Hoje nós temos 300, 400 pessoas. Uma missa que eu pedi para o Padre Celso celebrar, hoje é um grupo de pessoas totalmente diferente, né? Então, a igreja, nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar. Então, foi uma das primeiras implicações pastorais essa questão da conversão pastoral. E a segunda seria o aspecto da missionariedade. O que vem a ser esse aspecto? A gente dar espaço e favorecer situações para que as pessoas possam buscar o sagrado. Então, o diferencial, você que vive no mundo do trabalho, que tem uma agenda, que tem um relógio, você saber também que você vai rezar, não é que, mas tem que ter tempo para Deus, tem que ter tempo correto. Eu tenho que chegar numa igreja e saber que aquela missa que eu vou participar, ela começa às 19 horas e termina às 20 horas. Porque eu posso agendar minha vida com fulano, com ciclano, com bertano. Eu vou numa missa durante a semana, antes do trabalho, eu tenho que saber que ela começa às 7 e termina às 7h30. Porque às 7h35 eu pego o meu carro e chego no meu trabalho. Então, hoje é essa logística também da evangelização que a gente tem, essa preocupação na catedral, né? E agora a gente está sofrendo outro problema sério que, com essa pintura da catedral, aumentou o número de casamentos 100%. Então, era em torno de 10, 12 por mês, agora nesse último trimestre, outubro, novembro, dezembro, está em torno de 25, 30 casamentos. Ou seja, missa né? Sexta, sábado, se deixar até domingo. Então são essas questões e outras coisas também, né? Essa agilidade da mídia. Nós temos aí a segunda igreja no Brasil que tem a Web TV transmitindo missa, uma no Rio de Janeiro, que nós começamos junto com a Web Redentor, e nós temos a nossa também aqui na Catedral, né, que são outros meios das pessoas estar interagindo também dentro desse trabalho de evangelização. Então, tudo isso que nós estamos tentando agilizar dentro desse contexto de pós-modernidade, né? Porque hoje nós temos que trabalhar. Antigamente, o vender, o anunciar, era o boca a boca, né? Hoje a gente sabe que até o marketing já está sendo assim superado. Hoje são as redes nacionais, né? Nós estávamos falando aqui que Facebook, tem que ter Facebook, essas coisas. Hoje é esse processo. Às vezes nós não estamos sabendo o que está acontecendo aqui, mas via satélite, via uma web, nós temos conhecimento do que está acontecendo a 10 mil quilômetros longe, tudo isso, e essas questões tudo ao vivo, né? Porque antes uma informação levava 6 meses para chegar para a gente, uma informação da Europa, tudo. Hoje é tudo ao vivo. Hoje o Papa online. já manda um recado, já posta no e-mail e já chega para as dioceses tudo em tempo real. Sim, e esse processo, e a igreja entra com uma vantagem nessa questão, porque ela tem um construto, vamos dizer assim, um produto, entre aspas, né? Até uma verdade que é o próprio Cristo, né? Então, hoje, dentro dessa situação, a igreja tem que evangelizar. E o próprio sínodo que aconteceu em outubro, lá no dia 11 tudo, o próprio sínodo falou e veio questionar essa situação. A nova evangelização na transmissão da fé. O que significa isso? Que muitas pessoas que receberam a fé quando criança, mas hoje não estão mais na igreja. A missionaridade, a conversão pastoral que a gente preocupa com isso também. São essas implicações no trabalho de evangelização da catedral, né? Bom, pessoal, a gente vai dar mais uma pausa aqui rapidinho, a gente continua a nossa entrevista. Não saia daí. Foi para Poço Fundo. Foi para Poço Fundo? Vamos lá? Vamos lá.
Ok, estamos de volta com o nosso último bloco do programa TV Fulves. Agora nós vamos falar sobre o Natal. Afinal de contas, estamos aí há pouco menos de uma semana do Natal. E o Cônigo Edson, aqui no nosso programa, fez esse balanço das atividades, tanto físicas como espirituais da Catedral. Mas vamos falar do Natal, né, Cônigo? Eu queria que o senhor comentasse, pessoal de casa, a importância dessa festa do Natal. O Natal, para nossa Igreja Católica Apostólica Romana, é a segunda maior festa. Às vezes as pessoas acham que é a festa mais importante, né? Nós temos a primeira festa, a festa mais importante, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus, o fundamento da nossa fé. E a segunda maior festa é a festa do Natal, onde nós entendemos o mistério da encarnação, né? Se a gente olhar nos evangelhos, nós vamos perceber que Deus, querendo manifestar, chegar até nós, Ele veio através de uma pessoa, veio através de Maria. E depois São José, que assumiu a paternidade legal do próprio Cristo. O prólogo do Evangelho de São João, a gente percebe. A palavra se fez carne, a palavra habitou no meio de nós. E a Igreja faz questão de celebrar, de sempre, a todo ano, atualizar este acontecimento para que Deus possa continuar fazendo história na vida de cada um de nós, né? Não é que Deus vai nascer de novo, não. Ele vai continuar fazendo parte. Nós vamos, no Natal é isso. É um tempo que nós vamos organizar a nossa manjedoura, que é o nosso coração, para ajeitar o próprio Deus e agir em conformidade com o próprio Cristo. Este ano nós estamos vivendo o ano da fé, que começou no dia 11 de outubro e vai estender até no próximo dia 23 de novembro de 2013. É o ano da fé. E quando se fala em ano da fé, centralização é Cristo. Então tudo na igreja está voltado para Cristo. Cristo é o centro, é o referencial. Por isso que numa missa a gente reza várias vezes. Por Cristo, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, é com Cristo. Toda essa situação porque o referencial é Ele. E a igreja foca esse momento. Deus manifestou através de inúmeras maneiras antes de Jesus Cristo. E com Jesus Cristo, agora, para nós chegarmos até Deus, Ele que é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Então, o Natal é o quê? É o encontro da eternidade com a humanidade, da humanidade com a eternidade, através de quem? Através de Jesus Cristo, né? Então, o caminho. Então, tudo isso que nós celebramos desse acontecimento, tanto na parte social, que é importante também, na parte comercial, tantos gestos de Natal, o outro espírito de solidariedade, né? Nesse Natal, todos os natais a gente fala que o povo está com tanta dívida, com tanta dificuldade, mas ninguém não deixa de dar uma lembrancinha, é um sinal. A gente quer expressar essa solidariedade para com as pessoas que nos amam e também as pessoas que nós amamos. Então, o Natal, a igreja faz questão de vivenciar esse acontecimento, incentiva também, é bonito, troca de cartões, a questão da árvore de Natal, a questão do presépio, tudo isso mostrando esses presépios, porque o presépio ele é português, o presépio chegou até nós através dos portugueses. Mas hoje os presépios do Brasil é diferente, né? Tem Nossa Senhora rezando terço, tem trenzinho, quem nunca viu um presépio assim, sui generis, vai lá fazendo propaganda do presépio de Turvolândia, lá do Padre Celso, né? Lá tem de tudo, tem galo, tem trenzinho, tem autorama, tem tudo, e é para aquilo lá para as crianças, é fora de série. Chama atenção, né? Eu levei os meus sobrinhos lá no ano passado, né? Esse ano vou levar novamente. Então, mostrar que tudo canaliza para aquilo lá, mostrar que é um momento diferente na nossa vida, né? Até essa questão da ceia, isso é importante também, as famílias se reunirem, trocar o presente. Essa questão que começou agora, já está tendo aí nesse período, né? Que é uma coisa assim muito bonita,
o amigo secreto, confraternizações de empresas, tudo isso, né? Mostrando o importante que a gente nota é essa solidariedade que tem que existir. E Natal é isso, é todo mundo alegre, contente, feliz, mostrando que vale a pena viver, vale a pena ter o gosto. Mas aí a igreja ela entra também, né? A igreja mostrando, olha, mas vamos identificar com Cristo, vamos buscar a comunhão com Jesus, vamos identificar a nossa vida, né? São Paulo escrevendo para a comunidade de Tessalônica, ele falava, olha, nós não fomos criadas para a imperfeição, mas nós fomos criados para a santidade. Então, e santidade é o estar com Jesus, é o permanecer com Jesus, é o viver com Jesus. Então, essa é a grande festa que a igreja faz questão de vivenciar o encontro da humanidade com a eternidade, da eternidade com a própria humanidade. Cônigo, então, para a gente estar encerrando nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal, uma mensagem de fim de ano para os nossos telespectadores do programa TV FUVES. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Final de ano é tempo de balanço, é tempo de revisão, é tempo de abrir o nosso sacrário, a nossa consciência e planejar o futuro, né? A gente sabe que o passado já foi, nós não podemos ficar lamentando. O futuro a Deus pertence, é viver o hoje de Deus. Então, quero desejar a todos um feliz, um santo Natal, que esse espírito de solidariedade, partilha, alegria, entrosamento possa acontecer nas nossas famílias, né? Na família de todos nós, e assim que esse Deus possa continuar transformando a nossa vida e olhar para o amanhã no sentido de ser otimista, do amor pela vida, do ser um animador de esperança. Daí nós vamos construir aquilo que o Papa Paulo VI sempre pregou e João Paulo II também falou, a civilização do amor. Uma sociedade justa, de pessoas justas, não interessa o modelo, o sistema, mas onde que todos também possam ter Deus no coração. E hoje a gente sabe, se nós temos Deus, nós conseguiremos tudo aquilo na perspectiva de futuro. Então, a todos, um feliz, um santo e um abençoado Natal. Cônigo Edson, quero agradecer a sua presença no nosso programa TV FUVES, desejar-lhe também um feliz Natal, um ano novo repleto de realizações aí à frente da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Muito obrigado. E a você também, um feliz Natal. A gente está de volta na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço. Passe bem, ceie bem com a sua família, aproveite esse momento do espírito natalino, faça como diz o cônigo, utilize para presentear seus amigos, mas não esqueça do presente maior, que é Jesus, que nasce no coração da gente nessa data muito especial. Feliz Natal para vocês e até o próximo programa.